Existem na natureza vários parasitas que podem trazer problemas para os seres humanos. Um desses parasitas é o plasmódio, que na verdade tem mais de um tipo e é o causador da malária. A maioria das pessoas já ouviu falar na malária, mas nem todos sabem direito o que é esta doença. Pois este é o nosso assunto de hoje. Desde a década de 70, o número de casos de malária vem aumentando muito, não só na região amazônica, mas também em outros estados. No programa de hoje você vai saber o porquê desse aumento, vai conhecer mais sobre a malária e aprender como agir para prevenir essa doença. A malária, também conhecida como maleita, cesão, tremedeira e febre terçã, é uma doença perigosa que ataca principalmente o sangue e o fígado. O sangue é formado por milhões de células. São os glóbulos brancos que protegem o organismo e os glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio através do nosso corpo. O parasita da malária, quando entra no corpo, destrói os glóbulos vermelhos, deixando a pessoa com anemia. Mas você sabe como se pega a malária? Malária? Não sei não. Não faço a menor ideia. É através do mosquito, né? Agora o nome dele científico eu não sei não. Eu acho que é um mosquito que chama anófeles. É isso mesmo. A malária é transmitida pela fêmea do mosquito anófeles. Ela se alimenta de sangue e quando pica alguém, libera sua saliva na corrente sanguínea da pessoa picada. É através dessa saliva que um micro-organismo chamado plasmódio entra em contato com o sangue. Depois de aproximadamente 14 dias, a pessoa contaminada começa a apresentar os sintomas. Este espaço de 2 semanas entre a picada e o início da doença é o chamado período de incubação. O mosquito anófeles é conhecido também como sovela ou mosquito prego, porque pousa em pé, como se fosse um prego. Ele é apenas o transmissor da doença. O que acontece é que quando ele suga o sangue de uma pessoa contaminada, absorve também o parasita. A partir daí, passa a transmitir a doença quando pica outras pessoas sadias. A malária também pode ser transmitida através da transfusão de sangue. Por isso, todo doador que já teve a doença ou que esteve em regiões onde ela é frequente deve informar isso ao profissional de saúde antes de fazer a doação. Sabendo disso, ele vai fazer os exames necessários para confirmar se ainda existe algum sinal do parasita no sangue do doador. Mas a principal forma de transmissão é mesmo através da picada do mosquito. O mosquito prego põe seus ovos em águas paradas ou em plantas que acumulam água. Dos ovos saem as larvas, que se desenvolvem na água até se tornarem mosquitos adultos. O macho se alimenta da seiva das plantas, enquanto a fêmea busca o sangue. Esses mosquitos preferem regiões onde existam igarapés, lagos ou remansos de rios. Por isso mesmo, a Amazônia é a região do país onde o pernilongo transmissor da malária se desenvolve melhor. Esse mosquito sempre viveu nas matas. Com a ocupação desordenada e as atividades econômicas desenvolvidas na selva, o anófeles começou não só a ter mais contato com o homem, mas também a procurar alimento e moradia nas cidades. Veja como isso aconteceu. Os projetos de ocupação da Amazônia levaram milhares de pessoas para a região, quase sempre sem o planejamento adequado. Grandes áreas de floresta foram destruídas pelo garimpo, pela exploração de madeira e pela construção de estradas e usinas hidrelétricas. Por outro lado, a falta de estrutura das cidades levou centenas de famílias a se instalarem em áreas próximas a rios, igarapés e matas. Essa forma de ocupação fez com que o mosquito transmissor da malária perdesse suas fontes de alimentação e seus abrigos naturais. Agora que nós já sabemos um pouco mais sobre o mosquito transmissor da malária, como ele vive e se desenvolve e por que foi obrigado a deixar o abrigo da floresta para se instalar nas cidades, está na hora de falar da doença e de seus sintomas. Você sabe dizer quais são os sintomas da malária? Suor, fraqueza, Febre alta, anemia. tonteira. O que eu vejo falar é isso. O principal sintoma da malária é a febre. Só que essa febre tem uma característica especial. Ela pode ocorrer dia sim, outro não. Ou então, um dia sim, 2 dias não. A febre geralmente é muito alta, muitas vezes acima de 40 graus, e é acompanhada de fortes calafrios. Com a repetição desses ciclos de febre, o doente vai ficando anêmico. E se não for corretamente tratada, a malária pode até levar à morte. Além da febre, que é o sinal mais característico da malária, existem outros sintomas que ajudam a identificar se uma pessoa foi contaminada pelo plasmódio. Os principais são suor intenso,
urina escura em pouca quantidade, fraqueza e tonturas. Doutor, o que uma pessoa que apresentar esses sintomas deve fazer? Olha, a pessoa deve imediatamente procurar um centro de saúde, né, onde será feito um exame para malária, que é gratuito, assim como o medicamento. Essa pessoa também deve relatar ao médico, caso ela venha de uma região endêmica, dizer que teve nessas regiões, né, tipo região amazônica, pode ser o caso, que isso ajudará muito na identificação da doença. É importante que a pessoa procure imediatamente esse centro de saúde, porque a malária é uma doença que pode levar à morte, né? Outra coisa que pode acontecer também é se a pessoa pode contaminar outros mosquitos da região, né, e a gente ter instalado uma epidemia de malária. Há casos de pessoas que adquirem a malária mais de uma vez. Como que isso acontece, doutor? Olha, isso é possível pelo seguinte, pode ser que a pessoa não tenha tomado a medicação completa, né? Uma outra situação pode ser que a malária seja resistente a esse medicamento que o indivíduo está tomando, né? Ou uma situação que a pessoa pode ser picada novamente por um mosquito contaminado. Então aí, nesse caso, ela novamente vai ter malária. Como você já viu, não dá para brincar com a malária. Ainda não existe uma vacina contra essa doença. Por isso é importante saber como se prevenir contra a picada do mosquito e como agir quando perceber em você mesmo ou em alguma pessoa próxima os sintomas característicos da malária. Previna-se. Tome os cuidados necessários contra o mosquito e a qualquer sintoma da doença, procure o serviço de saúde. Contra a malária, não existe vacina. As pessoas que vivem na região amazônica precisam tomar uma série de medidas de prevenção contra a malária. E o envolvimento de toda a comunidade é muito importante. Associações comunitárias, sindicatos, clubes, escolas e grupos de moradores podem se organizar para fazer a limpeza de valas e acabar com todos os locais onde exista água parada e que possam servir como criadouros para o mosquito. A comunidade também pode buscar a ajuda do poder público para limpar esses locais, ao mesmo tempo em que luta pelo fornecimento de água tratada, pela instalação de rede de esgotos e pela coleta periódica do lixo. Mas é preciso que cada um faça a sua parte e se proteja contra a picada do mosquito prego. Ele pica geralmente de manhã cedo e no fim da tarde. Por isso, evite ficar ao relento, penetrar na mata ou tomar banho de rio nesses horários. Outro cuidado importante é colocar nas portas e janelas as telas de proteção, além dos mosquiteiros e cortinados nas camas. E não se esqueça dos repelentes. O agente sanitário também ajuda muito na prevenção à malária. Quando ele passar na sua rua, peça para dedetizar a sua casa, pois o inseticida mata o mosquito transmissor, protegendo você da doença. Evite lavar, pintar e colocar quadros ou calendários nas paredes dedetizadas. Também é prudente desmatar uma área de 100 metros em torno de sua casa para manter o mosquito afastado de você e de sua família. Na luta contra a malária, é fundamental a participação de toda a comunidade. Em 1970, depois de um programa de combate à malária, o Brasil registrou apenas 50 mil casos da doença. Nas décadas seguintes, com a ocupação da Amazônia, esse número aumentou para 500 mil por ano e a doença se espalhou por outras regiões do país. Doutor Romeu, é possível que a malária se manifeste em outras regiões do Brasil, além da região amazônica? Sim, esse é possível, principalmente pelo período de incubação da doença, que é relativamente longo, em torno de 14 dias. A pessoa pode contrair a malária na região amazônica ou em outras regiões, né, endêmicas do mundo, como existe a África, a Ásia também, né? E essa doença vir se manifestar nas demais regiões brasileiras, tipo região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essas regiões também, ela ainda existe ainda nessas regiões o vetor, né, responsável pela transmissão da malária, que é o mosquito anófeles, né, conhecido também como mosquito prego, o anofelino, né, ou o chamado mosquito caladinho. Isso é uma coisa que não dá para esquecer. Muita gente pensa que a malária só se manifesta na Amazônia. Mas como você viu, ela pode aparecer em outras regiões quando alguma pessoa contaminada traz o parasita no sangue e é picada pelo mosquito transmissor. Por isso é importante conhecer os sintomas para impedir que a doença se espalhe. Vamos rever rapidamente quais são esses sintomas? A malária é marcada por febre alta com intervalos de 1 ou 2 dias, seguida de calafrios e suores intensos. O doente fica com a urina escura e em pouca quantidade, além de sentir fraqueza e tonturas. Se uma pessoa apresentar esses sintomas, deve ser levada ao serviço de saúde imediatamente. Como a malária não é comum fora da região amazônica, é muito importante informar ao médico que o doente esteve em área malárica.
Só assim a doença poderá ser tratada de maneira correta. Quem passa de ônibus, carro, caminhão ou barco pelas regiões de malária precisa ficar atento, pois pode levar a doença para regiões onde ela não existe mais. É preciso fazer exames de sangue e, se houver sinal de contaminação, tratar-se imediatamente. O tratamento rápido e adequado vai proteger a sua saúde e evitar a contaminação de outras pessoas. Eu vivi em Rondônia por um ano, uma região que é endêmica para malária. E eu peguei a malária lá em 2 ocasiões. E a primeira ocasião que eu peguei foi logo no início, logo que eu cheguei na região. E isso me faz lembrar da importância que tinham as medidas preventivas que haviam me alertado para eu tomar e que eu não devo ter tomado por não ter acreditado que a doença era tão comum assim na região. A gente, depois que tem a doença uma vez, dá importância ao tratamento, porque é uma doença que debilita a gente bastante, dá bastante febre, suor, inclusive na ocasião que eu tive a primeira vez eu tive delírio. E há um tratamento seguro, simples, 7 dias de tratamento de remédio, comprimido, via oral, sem problema nenhum. Fiquei curado, estou hoje completamente curado da doença. Conheço também pessoas que vieram da região e que se trataram na cidade onde elas vivem depois de ter saído de lá e que hoje não tem mais nenhum problema com a doença. Então é importante que quem tem a doença saiba que é uma doença de tratamento simples, correto, que se você se tratar direitinho não vai ter maiores problemas. A malária é uma doença grave e muitas vezes mortal. É preciso que toda a sociedade e o governo tomem as medidas necessárias para evitar que a doença se espalhe e para diminuir o número de casos. É preciso repensar a ocupação da Amazônia, dando à população uma vida saudável. Mas você, aí em sua casa, também pode fazer a sua parte. Envolva a sua comunidade na luta contra a malária. Proteja-se contra a picada do mosquito e, a qualquer sintoma, procure um serviço de saúde. Não deixe que um mosquito coloque sua vida em risco. Previna-se e viva legal. Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.